Olá pessoal, tudo bom? Bem pessoal, de uns tempos para cá eu estou falando muito em treinamento com baixa carga e restrição de fluxo sanguíneo e os seus efeitos nos ganhos de massa muscular. Eu estou falando isso porque realmente o treinamento com baixa carga e restrição de fluxo sanguíneo é eficiente em promover ganhos na massa muscular. E essa eficiência é semelhante a quem usa cargas muito mais altas sem a restrição de fluxo. O problema é que as pessoas têm um certo medo de utilizar essa forma de intervenção, com medo de problemas cardiovasculares, algum problema desconhecido. Muitas pessoas têm medo, assim, um medo meio exagerado do braço ser amputado, da perna ser amputada, né? Medo de trombose ou da pessoa ser condenada ao inferno. Mas o fato é que esse tipo de intervenção tem se mostrado eficiente nos ganhos de massa muscular, força e melhora em parâmetros de saúde e seguro. Ou seja, esse tipo de intervenção é eficiente e seguro, mas mesmo assim as pessoas ainda têm medo de aplicar. Isso em pessoas saudáveis. Imagine em pessoas com problemas cardiovasculares, tipo doença arterial coronariana. Você já pensou isso? Aplicar um treinamento com restrição de fluxo sanguíneo em pessoas que têm doença arterial coronariana, pessoas que tiveram infarto do miocárdio. É meio inconcebível, né, na cabeça de muitas pessoas, mas o fato é que esse treinamento é muito seguro, inclusive nessa população. E por que aplicar o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo em pessoas que têm doença arterial coronariana? Porque se essas pessoas forem treinar pelo método tradicional, elas vão ter que utilizar uma carga mais alta, e a carga mais alta vai promover um estresse cardiovascular maior, ou seja, vai elevar mais a pressão arterial, principalmente a sistólica, e isso não é interessante para esse grupo de pessoas. Então você poderia pensar o seguinte: então diminui a carga acentuadamente, e aí você não vai ter problemas na elevação da pressão arterial sistólica. Mas aí o problema é que se a carga for muito baixa, o indivíduo vai precisar fazer várias repetições, um número muito elevado de repetições, até conseguir chegar muito perto da fadiga. E aí tem um problema, né? Porque nem a pessoa que está treinando vai ter tanto tempo assim para treinar com tantas repetições, nem o personal trainer ou o professor da musculação vai ter tanto tempo assim para supervisionar aquela pessoa. Então, uma forma para resolver esse problema é o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Por quê? Porque você vai usar carga baixa, e aí você não vai ter tanto problema na elevação da pressão arterial, e a restrição de fluxo sanguíneo vai abreviar a fadiga, ou seja, a fadiga vai chegar mais depressa. E aí, vamos lá. O treinamento com restrição de fluxo sanguíneo pode ser aplicado em pessoas com doença arterial coronariana? Sim, pode. Ele é efetivo e seguro. Foi isso que foi mostrado num estudo publicado por pesquisadores lá da Eslovênia, foi publicado em 2019 na Frontiers in Physiology. O que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 24 indivíduos com doença arterial coronariana e dividiram em dois grupos. Então você tinha o grupo da restrição de fluxo sanguíneo e tinha o grupo controle. O grupo da restrição de fluxo sanguíneo, claro, realizava o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. E o outro grupo era o grupo controle, que continuava a fazer suas atividades da vida diária normalmente, continuava a fazer suas sessões de exercício normalmente, tá? E aí o que é que aconteceu? Esses dois grupos, ou melhor, o grupo da restrição de fluxo sanguíneo, foi submetido a 2 meses de intervenção na cadeira extensora, realizado de forma unilateral, ou seja, com apenas uma perna, 2 vezes por semana. Então, como é que eles treinavam? Eles faziam 3 séries de 8, 10 e 12 repetições. 8 na primeira série, 10 na segunda série e 12 na segunda série, com 45 segundos de intervalo entre as séries. A carga era baixa, era 30% de ORM. Depois de algumas semanas, essa carga foi aumentada para 40% de ORM, ou seja, mesmo com esse aumento, a carga continuou sendo baixa. E o que é que aconteceu? Primeiro resultado: esses indivíduos não morreram. Primeiro resultado: eles não morreram, pessoal. Segundo resultado: aí agora vamos lá. Eles tiveram aumentos na força muscular, e esses aumentos foram significativos. Eles aumentaram aproximadamente 9 quilos na carga total lá na cadeira extensora, né? E aí os efeitos não ficaram apenas nos ganhos de força, porque esses indivíduos que tinham doença arterial coronariana
e realizaram um treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, tiveram uma redução, depois de 2 meses, tiveram uma redução na pressão arterial sistólica. Foi uma redução de aproximadamente 6,7 milímetros de mercúrio, uma redução significativa. Outros efeitos foram observados, mas não tiveram significância. Mas aí mesmo assim eu vou dizer para vocês, eles tiveram aumentos na massa muscular, eles tiveram melhoras na insulinemia de jejum, melhoraram o índice de Roma, que é um cálculo, é um cálculo que serve para verificar o teu nível de sensibilidade à insulina, ou seja, eles melhoraram a sensibilidade à insulina, melhoraram os níveis do fator de necrose tumoral alfa, que é um indicador do perfil inflamatório, né? E melhoraram a dilatação mediada pelo fluxo. Tiveram uma melhora aí de 1,5%. Não foi uma melhora significativa, mas foi uma melhora, né? Quando eles tiveram a melhora na dilatação mediada pelo fluxo, isso é um indicador da saúde vascular. Ou seja, observe que o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, ele foi eficiente em melhorar a força desses indivíduos e melhorar a pressão arterial, ou seja, melhorou um indicador de desempenho e melhorou um indicador de saúde, ou melhor, melhorou vários indicadores de saúde, né? Só que de todos, um teve significância, que foi a pressão arterial sistólica, os outros não tiveram, mas houve melhoras. Portanto, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, ele é eficiente em melhorar a força, massa muscular e a saúde, inclusive de pessoas com problemas cardiovasculares, como esses indivíduos que tinham doença arterial coronariana. Qual é o problema das pessoas? Elas têm medo de utilizar esse tipo de intervenção porque elas têm uma ideia mal concebida sobre o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Elas pensam que quando você for ocluir o membro superior ou o membro inferior, você vai aplicar uma pressão que vai impedir totalmente o fluxo de sangue, e não é isso. Você vai aplicar uma pressão suficiente para que haja uma restrição parcial de fluxo sanguíneo, ou seja, é uma pressão relativamente pequena. Então, fica sossegado porque o braço não vai ser amputado, a perna não vai ser amputada, você não vai morrer e não vai ser condenado ao inferno. O treinamento com restrição de fluxo sanguíneo é eficiente e seguro, inclusive em pessoas com problemas cardiovasculares. Ok? Bem, pessoal, espero ter contribuído. Um abraço para vocês. Até mais.